Oi, gente! Essa semana uma colega me mandou mensagem pedindo ajuda para começar a estudar para o concurso da Câmara. Tá super insegura sobre se dá tempo, sobre o que fazer, qual estratégia usar. E eu gravei uma série de áudios para ela, contei como é que foi que eu fiz, todos os detalhes de matéria, de rotina, enfim, de livro, de material. E depois que eu gravei os áudios, eu resolvi gravar um vídeo. Falei, cara, vou deixar gravado aqui, porque vai que alcança outra pessoa, né? Vai que ajuda alguém a passar nesse concurso ou em outro. Enfim, vou deixar aqui o meu relato de como eu estudei pro Senado. Eu passei na colocação 45, o Senado nomeou 42 pessoas. Em breve chega a minha vez. Só pra dizer que eu não sou especial, nem passei entre os primeiros. Mas, enfim, tomara que ajude alguém. O que eu faço? Eu começo meu estudo, sempre quando eu resolvo estudar para algum concurso ou, enfim, para alguma coisa, eu crio um cronograma, porque eu gosto de visualizar o começo e o fim. Eu gosto de saber como é que vai ser o meu progresso e o que eu tenho que fazer para conseguir concluir o edital. Então, eu abro sempre no começo um Excel e eu desenho nesse Excel os meses que eu tenho até a prova. Então, eu chuto uma data. Agora, para a Câmara, eu chutei, sei lá, 26 de novembro, alguma coisa em novembro, né? Devido à autorização, a gente tá com edital iminente, então deve sair, sei lá, semana que vem, daqui 2 semanas. E a prova com mais 3 meses, né? Então, eu chutei dia 26 de novembro. E aí, eu venho contando quantos dias eu tenho. Eu não contei, mas vamos supor que a gente tenha 140 dias. Dentro desses 140 dias, eu tenho que matar todo o edital. Então, eu pego o Excel, coloco em lista as matérias que eu tenho. Coloco português, raciocínio lógico, inglês, direito constitucional e administrativo, poder legislativo, processo legislativo, regimento interno e regimento comum, que são as matérias que a gente tem certeza que vão cair. E aí depois eu venho ajustando o calendário com as matérias novas de quando saiu o edital. E aí, beleza, eu faço essa lista, e aí eu atribuo o número de dias para cada matéria. Então, a depender do conteúdo que eu sei, já do que eu sei, e da extensão da matéria, eu venho dando dias para essas matérias. Então, eu coloco, sei lá, 20 dias para constitucional, 20 para administrativo, 10 para português, 10 para raciocínio lógico. Eu vou colocando. E aí, eu faço de um jeito que case os 140 dias que eu tenho para a prova com 140 dias aqui nessa lista de matérias. Então, eu já coloco um peso maior para processo legislativo, para poder legislativo e regimento, que são matérias que são mais cobradas. E faço isso. E eu caso esses dois números até ficarem exatos. Depois que dá o mesmo número, eu venho distribuindo as matérias nesse calendário. Eu estudo 2 matérias por dia. Então, eu coloco, vamos supor, direito constitucional de manhã, na segunda-feira, e direito administrativo na terça. Aí eu coloco, sei lá, processo legislativo na terça, não, na segunda-feira à tarde. Na terça-feira de manhã eu coloco processo legislativo, na terça-feira à tarde eu coloco poder legislativo. E assim eu venho distribuindo todo o calendário com o maior espaçamento possível entre as matérias, para criar uma rotina de revisão mais eficaz. Eu vou colocar meu cronograma aqui, se vocês quiserem. E aí, beleza, eu termino o cronograma. Eu termino, né? Aí na segunda-feira, vamos supor que agora, na próxima segunda-feira eu vou estudar. E aí no meu cronograma eu abro lá, no domingo geralmente eu dou uma estudada no cronograma, de tipo, cara, amanhã eu tenho que estudar direito constitucional e administrativo, então eu já separo o material, separo os livros, já vejo qual matéria que eu vou encarar, até pra minha mente já tá preparada para aquilo ali no dia seguinte. Então, vamos supor que na segunda-feira de manhã eu vou estudar direito constitucional. Eu estudo sempre as matérias na ordem que elas estão. Então, eu estudo direito constitucional na ordem do livro. Eu usei esse livro aqui de constitucional, do Bernardo Fernandes. Ele é um livro maravilhoso, só que ele é imenso, ele tem mais de 3.000 páginas. Eu demorei 7 meses nesse livro. É um tempo que a gente não tem, então a gente precisa de um livro mais resumido. Um que é muito bom, tem 2, na verdade, da coleção da Juspodium, chamada Na Medida Certa. Um é do Eden Napoli, que é o de constitucional, e tem um de administrativo, ou é o contrário. Mas os 2 são muito bons, são bem pequenininhos, mas eles são concisos na medida certa mesmo. Eles são feitos assim, são perfeitos, são maravilhosos. Então eu venho estudando na ordem do livro. Então esse aqui começa com hermenêutica, depois vem para poder constituinte, aí começa direitos e garantias fundamentais. E eu sempre estudo na ordem. Então vamos pular hermenêutica, né, que é uma matéria que nem sempre cai. Vamos supor que na segunda-feira eu vou estudar direito constitucional e eu começo com poder constituinte. Então eu pego o livro, eu pego um livro mais enxuto,
e venho lendo toda a teoria do livro. Eu não gosto muito de curso online, eu não assinei o Estratégia, não assinei Direção. Eu usei no finalzinho do meu estudo um pouquinho das aulas do Gabriel Denzer para o Gran Cursos, a parte de Poder Legislativo na Constituição e de Regimento Interno do Senado Federal. São aulas muito boas, mas a gente precisa de tempo para elas também. Mas, no geral, eu não usei curso online, porque eu não gosto muito de PDF, nem de videoaula, nem de mapa mental. Porque eu acho que com cursos de grande porte, eu gostava mais de coisa mais aprofundada. Eu achava que sempre, quanto mais profundo, melhor. Mas, enfim, é uma forma como eu estudo. É a forma como eu estudo. Eu sei que tem pessoas que se adaptam melhor a PDF, a videoaula, enfim. Beleza, aí eu leio toda a teoria. Enquanto eu leio a teoria, vamos supor que eu tô lendo a teoria de poder constituinte. Eu já venho tirando as coisas que são importantes da teoria e vou jogando dentro do meu baralho do Anki de poder constituinte. Eu abro um baralho lá, direito constitucional, e dentro desse baralho tem poder constituinte. E aí tudo que é importante eu vou colocando dentro desse baralho. Então, tudo que é conceito, as coisas, as espécies das coisas, eu coloco imagem, eu rascunho as coisas, tiro foto e coloco. Eu coloco quadro, tópico, tudo que eu acho relevante, mnemônico, tudo que tiver em destaque eu vou colocando dentro do meu Anki. E aí, beleza, eu faço isso tudo, termino a teoria bem aprofundada, com muita cautela, com muita paciência, estudando com muita qualidade, eu termino a teoria. Assim que eu termino a teoria, eu começo a fazer questão. Eu sei que tem aquela rixa entre o Q concursos e o TEC concursos. Eu prefiro o Q concursos. Por quê? Porque eu acho que a parte da questão, ela tem que vir, pelo menos no meu estudo, ela vem pra me testar, pra ver como é que tá o meu aprendizado. Eu não gosto de aprender com as questões, eu gosto de já ir sabendo. Essa é a forma como eu estudo, lógico, né? Tem pessoas que gostam daquele estudo reverso, que é estudando por questões e depois o que erra volta na teoria. Eu não gosto de estudar assim porque eu não gosto de ficar à mercê de alguma coisa, assim, por exemplo, se vamos supor que nunca tenha caído alguma coisa da Constituição. Então, se nunca caiu, não vai ter essa questão pronta. Então, vamos supor que ela vá cair na minha prova. Se ela cair, eu me lasco, porque eu nunca vi essa questão. Então, eu não gosto. Eu gosto de estudar toda a teoria, depois eu venho fazendo questão. E o TEC também eu não gosto muito, porque os comentários dos professores, que é o que o pessoal gosta, eu acho eles muito extensos. Então, pra mim, questão é só pra ir mesmo testando. Então, eu faço rápido. Venho, faço, próxima página, faço. Eu não venho parando pra ler comentário, porque eu já estudei a teoria. Então, ler muita teoria no comentário me estressava demais. Eu gosto muito do que é concursos porque tem os comentários dos alunos. Eu acho aquilo de uma riqueza imensa. Porque é gente como a gente. Então, assim, o pessoal ali se esforça para colocar uma coisa mais simplificada, para colocar um mnemônico, um resuminho, um jeito de gravar mais fácil, coloca uma jurisprudência, coloca... Enfim, uma série de coisas que são mais coisa de aluno mesmo. Então, eu gosto muito. Isso né? Eu gosto muito, mas tem quem gosta do TEC e não acho que seja problema. Beleza, então eu venho, faço muita questão, faço, até eu perceber que a matéria se esgotou, que não tem mais muita coisa pra ser cobrada, que eu já realmente sei, já concluí que tô sabendo daquilo ali. E aí, fazendo questão, eu venho tirando as coisas e colocando também no meu Anki. Quando eu vejo que eu bati ali 90% de acerto, 95% de acerto, ou que tá muito repetitiva as questões, estão muito repetitivas, eu paro de fazer questão. E ali eu concluo meu bloco teórico, teoria com questão. E concluo a parte de poder constituinte, que é a matéria que eu estudei naquele dia, naquele turno. E beleza, terminei de montar meu Anki, fechei, concluí amanhã. Daí eu paro, almoço, descanso. Descansar é muito importante. Eu parei no hospital 3 vezes porque eu não descansava. Então a gente tem que respeitar o nosso corpo, realmente. Descansava, almoçava, parava e aí voltava no turno da tarde. Fazia exatamente a mesma coisa para a segunda matéria. Então, estou estudando direito administrativo, vamos supor que eu comecei ali em organização da administração pública. Mesma coisa, pego um livro, leio a teoria toda, venho colocando as coisas no meu Anki, paro, faço questões, coloco as questões no meu Anki e concluo o dia. Ali, acabou, terminei. Dia seguinte, a gente colocou no cronograma poder legislativo. Venho, não sei, na Constituição, ou em algum livro, algum videoaula, enfim, não sei o que vocês gostam. Mas eu estudo a teoria de algum pedaço do poder constituinte, né? Crio uma organização lógica, geralmente eu uso a Constituição mesmo. Então eu começo ali no artigo 43, se eu não me engano. Estudo a teoria, venho lendo com calma, leio as jurisprudências, enfim, toda a teoria. Faço questão daquele pedaço de poder legislativo, preencho, alimento meu Anki, paro, almoço, descanso.
À tarde, processo legislativo. Vamos supor que eu vá começar com um PEC. Leio o PEC na Constituição, estudo a jurisprudência, estudo a teoria do livro, tudo com muita qualidade, devagar, com muito prazer. Termino, faço questão. Quando eu termino de fazer as questões da segunda matéria da terça-feira, eu volto na matéria da segunda-feira lá no meu Anki, que eu não tinha feito ainda. Então, eu abro o meu Anki e venho fazendo as questões de poder constituinte e as questões de organização da administração pública. Beleza, eu termino. Quarta-feira, a mesma coisa, manhã, tarde. Terminei, manhã e tarde, eu venho fazendo as questões do Anki, de poder constituinte, de organização da administração pública, poder legislativo, processo legislativo. Termina a quarta-feira. Na quinta-feira, a mesma coisa. Teoria, questão de manhã, teoria, questão à tarde, da matéria que está no cronograma, Anki da segunda, da terça e da quarta. E assim, eternamente. É assim que eu estudo a parte objetiva para a prova. E aí eu venho fazendo Anki, e chega na sexta-feira eu termino. Beleza, terminei. No sábado eu começo, o sábado eu deixo para estudar de um jeito diferente, para descansar um pouco a mente dessa rotina muito maçante, né? Então, no sábado, eu deixo para fazer questão, que é quando eu imprimo as questões. Eu só fazia prova da FGV. Então, eu vinha de trás para frente. Eu imprimi as provas de 2022, 2021, 20, e venho fazendo todas. Eu pego as provas no que concursos também. Tem um PDF da prova lá, e aí eu imprimo tudo da prova. Tem até aqui, eu separei para vocês verem. Eu imprimi um tanto assim de prova. Tinha mais do que isso, eu joguei um pouco fora. Mas eu fiz muita prova da FGV. E aí eu tiro as matérias que não vão cair no meu concurso, tipo, matéria específica. Mas eu faço todas as de português, todas de raciocínio lógico, de direito, tudo eu venho fazendo. E venho anotando o quanto eu produzi, qual é a minha produtividade, o meu rendimento na prova. Então, se tá dando 80%, 85%, eu anoto pra ver, né, meu progresso. Isso de manhã. À tarde eu faço uma discursiva. Geralmente eu faço discursiva sobre processo legislativo ou sobre poder legislativo, que são as matérias que vão ser cobradas nas discursivas, muito provavelmente. Então, ao longo da minha semana, eu sempre coloco processo e poder legislativo no meu cronograma. E aí, ao longo da semana, estudando, eu vejo essas questões que têm potencial para serem discursivas. Então, sei lá, tô estudando CPI, eu já tiro alguma coisa, já procuro uma discursiva antiga, de alguma prova antiga, de juiz, de defensor público, enfim. Separo ela e deixo ela pro sábado. Ou então eu adapto alguma questão objetiva, ou eu mesma crio de alguma jurisprudência. E separo e deixo pro sábado. E aí, beleza, no sábado à tarde eu fazia minhas discursivas. Todo sábado eu fazia uma discursiva, todo sábado. Então, se era de uma matéria muito complexa, eu sentava um pouquinho antes e estudava a matéria. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que a gente não tem que treinar igual vai ser no dia da prova. Assim, cara, tem que fazer essa discursiva em 40 minutos e faz de qualquer jeito. Não acho. Eu acho que a gente tem que sentar mesmo e se dedicar para aquilo ali. Então, eu sentava, eu estudava. Não memorizava, assim, eu não colava. Mas eu aprendia de novo. Eu revia, relia, via meu Anki de novo da matéria. E aí, até que eu me sentia confortável, sentava e fazia discursiva. Aí eu anotava o tempo que eu gastava, mas eu não fazia com pressa. Eu anotava, comecei 2h05 e fazia a questão, escrevia e tal, pá. E aí depois eu anotava a hora que eu terminava pra ver o progresso também do tempo. Mas também sem nenhum apego com isso. Porque eu sabia que com o tempo, quando eu fosse criando mais bagagem de conteúdo, ia chegar um momento em que eu ia escrever mais rápido, eu ia pegar o jeito, a estrutura da questão, eu ia começar a criar um padrão mesmo de discursiva, e aí elas seriam feitas mais rápido. Mas não acho que isso seja importante no começo. E aí, beleza, terminava a discursiva. As minhas discursivas eram corrigidas por um tabelião, que era meu amigo, e por uma promotora de justiça, uma grande amiga minha também. Eles se prontificaram para corrigir as minhas questões e foram maravilhosos comigo no meu estudo. E aí, beleza, eu terminava o meu sábado. E aí, de novo, segunda-feira, e assim era a minha rotina. Todos os dias eram assim, um dia uma matéria de manhã, uma matéria tarde, Anki no final do dia. Até que meu Anki ficou bem gordão, assim, ficou bem volumoso. E aí, quando ele estava muito volumoso, foi quando eu parei de estudar a teoria. Por exemplo, o regimento interno, como é que eu fazia? O regimento, vou usar o exemplo do regimento da Câmara. Ele é separado em 10 títulos.
Então, como é que eu vou fazer com o regimento da Câmara? Eu vou colocar ele no meu cronograma, vamos supor que na quinta-feira de tarde. Eu começo sempre com a ordem do regimento, lógico. Então, eu paro e eu estudo o título 1 do regimento inteiro. Leio, ele não é difícil, eu leio, pá, e aí eu já vou montando o Anki dele, eu vou tirando as coisas e vou jogando no Anki. E aí, beleza, eu termino o título 1. Faço o Anki do título 1, que é uma matéria pequena, então eu já faço no mesmo dia. Beleza, quando for estudar o regimento na semana seguinte, ou no dia seguinte, não sei, quando for aparecer no cronograma de novo, eu estudo o título 2 do regimento. Então eu venho, leio todo o título 2 de novo, vou tirando as coisas, vou montando meu Anki, vou criando questão, vou jogando tudo lá. Quando eu terminar o título 2, eu estudo o título 2 inteiro e o título 1 inteiro. O Anki, ele é sempre regressivo, assim, pra mim, ele sempre foi regressivo. Então, quando eu vi uma matéria uma vez, eu sempre ia voltar nela. Então, assim, quando eu criava uns baralhos muito grandes, eu já ficava, ai, Senhor Deus, uma hora eu vou ter que estudar isso aqui tudo. Mas isso é fantástico, essa é a mágica do Anki, a gente tá sempre em contato com a matéria, todos os dias. Se passou por ela um dia, tem que passar por ela sempre. Então, assim, estudei regimento, título 3, eu vou fazer o Anki do título 3, do título 2, do título 1, do 4, do 3, do 2 e do 1, até que eu chegue no final do regimento, quando eu chegar no 10. Fiz o 10, 10, 9, 8, pá. O 1 ali, quando eu chegar no 1, o Anki do 1 vai ter quase nada, vai ter, assim, 3 cards. E isso é maravilhoso, porque significa que 3 cards você já decorou todo o resto. Assim, eu já tô uma máquina em regimento título 1, eu já sei quase tudo. Então é um progresso mesmo que a gente vai vendo. Então, assim, depois que eu passar só a revisar, eu tiro o regimento do meu cronograma. E aí me sobra tempo pro próprio Anki e pras outras matérias. Então, assim, ele vai virando uma bola de neve, mas é uma coisa que é controlada, assim. Né? Conforme você vai decorando, ele vai aparecendo pra você com mais frequência, vai demorando mais. Beleza, isso era o meu estudo ordinário. Com relação à jurisprudência, que é uma matéria maravilhosa e muito, muito importante, porque eu tô vendo que o povo tá falando pouco de jurisprudência, mas a FGV cobra demais. Eu tava olhando minha prova, tô até com ela aqui. Mais da metade da prova, da parte específica, junto com o direito constitucional e administrativo, mais da metade, ou quase a metade, veio cobrando jurisprudência. Então a gente tem muito que estudar jurisprudência, porque senão a gente se lasca. Eu usava um site chamado Buscador de Zero Direito, que ele é fantástico, é outra coisa que foi assim, quando me disseram, eu nem acreditei. Ele é muito bom, porque ele separa todos os tópicos. Então, assim, direito constitucional, aí tem poder legislativo, dentro de poder legislativo tem processo legislativo e dentro de processo tem medida provisória. Então, ali dentro tem todos os julgados do STF, do STJ sobre medida provisória. E ali eu vinha lendo e tirando tudo. Jogava tudo no meu Anki. Meu Anki tá, assim, riquíssimo em jurisprudência, porque eu tirava muita coisa do buscador. E ele é muito legal, porque ele vem contando uma situação hipotética, aí ele te relembra da teoria, ele coloca os conceitos, as espécies das coisas, depois vem e comenta o julgado. Então, assim, pra quem é leigo na parte de jurisprudência, ele é muito bom, ele me salvou mesmo. Beleza, foi discursiva. Ah, tá. Aí, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz, que foram as questões em PDF, que eu falo que eu faço todos os meses. Pra não dizer que eu tô mentindo, elas estão aqui, ó. Eu fazia todos os meses mesmo. Então, eu comecei com esse, super fininho, ó, meu caderno em PDF. Esse aqui é de janeiro de 2021. Não sei se dá pra ver por causa da luz. E aí, eles foram engordando, ó. Esse aqui, fevereiro de 2021. Esse aqui tava mais gordinho já. Até que o último... Ai, meu Deus. Foi esse aqui, em julho. Tem mais de um ano. Ele tá bem... Aqui, dá pra ver? Ó, tem tudo. Eu vinha fazendo tudo, ó. À mão mesmo. Depois eu comecei a fazer o Anki só porque não dava tempo de fazer ele, né? Mas ele tá aqui. E esse é o que tá que tá no site também, que eu tô, né, deixando com vocês pra fazerem. E ele é muito bom, porque fazer de uma vez só, ele dá tipo um boom na sua cabeça. Você relembra tudo e vê tudo misturado ali. É muito legal. Eu fazia esse aqui em um mês inteiro. Você não fazia num único dia, né? Eu fazia ao longo, né, do tempo que aparecia no meu cronograma. As matérias que estão aqui, eu vinha fazendo. Nem falei sobre português. O pessoal me pergunta como é que foi que eu fiz com português da FGV. Então, português da FGV é uma matéria muito peculiar, né? A gente sabe que é, assim, dificílimo acertar as questões de português da FGV.
E por quê? Porque a gente tá acostumado, quem faz CESP tá acostumado com matérias gramaticais, com questões que cobram a gramática, né? E pra gramática eu uso essa aqui, que é muito boa, Domingos Pascoal Segala, recomendo demais, ela é maravilhosa. Só que, infelizmente, a gente não vê ser cobrado gramática na prova da FGV, né? A gente só vê cobrar a semântica, que é um tantinho difícil. Então, eu descobri que a FGV usa esse livro, assim, boatos, né? Não tenho certeza. Que ela usa esse livro aqui, Comunicação em Prosa Moderna, do Otton Bastos, que é muito bom também, eu comecei a ler. E realmente é a cara da FGV, as maluquices é a cara da FGV. Mas não dá tempo de estudar por ele, porque ele é grandinho também. Então, a única coisa que eu descobri que foi muito eficaz foi fazer prova da FGV. Porque justamente ela cobra a semântica das questões. Então, ela vem cobrando muita reescrita, ela cobra nominalização de verbo, ela cobra o sentido das coisas, né? Você tem que estar imerso ali na questão para conseguir responder. E eu não encontrei um professor que me transmitisse o sentido das questões, porque eu acho que o sentido é uma coisa que a gente realmente tem que ter por conta própria. A gente tem que sentar ali, ler a questão e, enfim, se misturar ali com a questão e responder ela. Porque as da FGV não tem como, não são questões objetivas, são questões subjetivas mesmo. E também eu acho que não adianta a gente ficar brigando e, enfim, praguejando a banca, porque ela é a única ponte pro nosso sonho agora. A gente, pra entrar no concurso da Câmara, pra ser servidor da Câmara, a gente vai ter que obrigatoriamente passar pela FGV, não tem jeito. Então a gente tem que aprender como é que ela cobra. Então eu só aprendi como é que a FGV cobra fazendo questão. Eu tirei 6 pontos de 10, eu não achei que fui tão ruim assim, porque a gente sabe o quão difícil é. Então eu tentei equilibrar meus conhecimentos básicos na parte de direito, né, de constitucional e administrativo. Eu fechei direito administrativo e eu errei 2 de constitucional. Então eu fiquei com 9 de administrativo e 5 ou foi 6 de constitucional. E aí eu dei uma balanceada, porque raciocínio lógico foi muito ruim. Eu tirei 2 de 5, acertei 2 de 5. Não deu tempo de eu fazer, porque eu tive que correr pra fazer a discursiva. E inglês, eu acho que eu até anotei, foram 5 de 7. E português, 6 de 10. Então, assim, português eu recomendo muito que vocês façam questão. Eu não descobri um jeito ainda. Tem até uma professora que o pessoal gosta muito, né? Que dá aula, que ela é maravilhosa pra FGV, mas eu fiquei meio frustrada, porque ela vinha errando muitos gabaritos extraoficiais das provas da FGV, e ela não soltou o gabarito do concurso do Senado. Então, assim, eu já fiquei meio... E aí eu preferi fazer questão mesmo, sem assistir aula de ninguém. Foi bom, assim, eu não acho ruim, eu acho que foi a coisa mais certa pra português que eu fiz. Raciocínio lógico, tem um professor que ele é muito bom, tá aqui no YouTube, chama Tássio Maciel. Pra raciocínio lógico, ele é muito bom, ele é um vovô, ele é maravilhoso, assim, eu sempre quando vou estudar, eu assisto as aulas dele, então eu venho fazendo, são 16 aulas, eu acho, da playlist dele, de raciocínio lógico, e é muito bom, sabe, você vai assistindo, vai pausando, vai fazendo as questões que ele manda, assiste pra ver se você acertou e faz de novo, no final você sabe tudo de raciocínio lógico, ele é muito bom. E pra parte de matemática mesmo, eu nem sei se eu posso falar alguma coisa porque eu fui péssima, mas eu fiz muita questão da FGV também, e também não encontrei, assim, um jeito mais rápido, porque matemática a gente tem que ter bagagem, não adianta, né, aprender, assim, do dia pra noite. Mas, enfim, acho que dá pra gente ganhar um pontinho ou outro com o raciocínio lógico, que é mais fácil. Com relação a inglês, eu fui até bem na prova de inglês, mas eu não sou fluente, eu tenho um bom contato com a língua. Mas o que eu fiz pra estudar inglês foi fazer muita questão da FGV também. E o que eu fazia também era nos sábados, depois que eu fazia as minhas provas, no sábado eu pegava uma coluna chamava Opinion, do The New York Times, que é uma coluna que não era escrita por jornalistas. É uma coluna que é escrita por pessoas comuns e tem uma linguagem mais fácil. Então eu pegava um tema lá que eu gostasse qualquer, e eu vinha no meu Gmail e vinha traduzindo. Lia, traduzia. E aí, no final, eu jogava toda a coluna no Google Translate pra ver como é que eu tava indo. E eu adotei essa tática porque eu não queria correr o risco de usar o Anki e ficar à mercê do que eu tinha colocado no meu Anki. Porque a gente sabe que tem trilhões de palavras em inglês e pode cair qualquer palavra. Então, assim, se eu alimentasse o meu Anki com o número X de palavras, a chance delas caírem era mínima.
Então eu pensei, cara, eu preciso aprender inglês fazendo prova e conseguir traduzir pelo contexto as questões, né? Porque a FGV cobra muita palavra solta. Na minha, eu acho que foram 3 ou foram 2 questões de palavra solta, tradução de palavra solta. Então eu precisava pegar ela pelo contexto. E o jeito de aprender a pegar palavras pelo contexto foi traduzindo textos em inglês. E foi uma boa estratégia, eu considero, porque eu tirei 5 de 7, sendo que eu não sou tão boa assim em inglês. Ai, Jesus, e aí? Português, raciocínio lógico, inglês, direito constitucional e administrativo já foram, processo e poder legislativo também, regimento já contei, regimento comum, eu faço o mesmo esquema do regimento interno, jurisprudência. No dia da prova, o que eu faço? Eu pego a prova, a primeira coisa que eu faço é, eu viro o verso da prova e eu escrevo atrás a minha tabela de equivalência e negação de raciocínio lógico. Por que eu faço isso? Porque eu não quero correr o risco de minha mente ficar como é que fala? Viciada. Eu pego, eu já tá com aquilo ali bem fresquinho, até antes da prova eu já venho lembrando, assim, pra não esquecer, porque é uma tabelinha chata, sabe? Aquele P, a setinha que vai, setinha que volta. Eu desenho ela todinha ali atrás da minha prova. E beleza, eu começo a prova. Eu faço a prova sempre na ordem da prova, pulando raciocínio lógico, porque ela demanda muito tempo da gente, e tempo a gente sabe que é precioso. Então eu faço todas as de português com muita calma, porque eu tenho muito medo de ser eliminada nas questões básicas. Então eu faço com calma português, pulo raciocínio lógico. Faço inglês, faço direito constitucional e administrativo. E o Anki, ele é muito bom nessa hora, porque como a gente tá com tudo muito memorizado, a gente faz rápido as questões. Então assim, graças a Deus que a FGV vai pegar essa prova, não por causa de português ou das básicas, que infelizmente vai ser ela, mas ela é muito boa nas específicas. Porque ela não cobra interpretação, ela cobra decoreba. E a gente só tem que decorar as coisas específicas para essa prova. Eu não sou do time de, a gente tem que aprender já não sou. Eu acho que a gente tem que saber para fazer uma boa prova, para entrar. Esse é o nosso objetivo, é passar na prova. Então, se for decorando, ótimo. Porque quando a gente decora, a gente puxa rapidamente as coisas da nossa mente. E é isso que a gente precisa, saber e saber rápido. Então, assim, fazia muito Anki pra na hora eu saber rápido. Na minha prova caiu uma questão sobre Conselho de Defesa e Conselho da República. Que assim, se você não soubesse decorado, você não fazia aquela questão, era impossível. E aí eu morro de raiva que depois o pessoal vem comentando, professor vai comentar a questão e coloca só o dispositivo da Constituição. Como se fosse muito simples a gente lembrar que aquilo ali, né, na hora da prova, aquela diferença. Então assim, se você não decora, você não faz uma boa prova, não tem como. E quando faz, demora muito. Então, assim, esse não é o nosso objetivo. A gente quer fazer uma prova rápida e uma prova bem feita. Então, o Anki é muito bom pra isso. Beleza, eu venho, faço as questões básicas, faço todas as específicas. E nisso eu já li o tema da discursiva, esqueci de falar. Eu leio também no começo, mas eu só leio, não mexo com ela. Leio a discursiva, faço todas as questões, pulando raciocínio lógico. Terminei as objetivas, eu não volto mais nela, marquei, acabou. Começo a discursiva. A primeira discursiva do Senado, que foi medida provisória, eu consegui fazer rascunho. Rascunho assim, né? Um rascunho mal feito, uma baguncinha ali atrás da prova. A segunda eu não consegui fazer nada, não dava tempo. Então eu escrevi direto no caderno de resposta, assim. Foi uma loucura, mas graças a Deus deu certo. Eu tirei 40 nas duas, mas assim, foi muito corrido o tempo. E aí quando eu acabei a discursiva, foi quando eu fui voltar pra raciocínio lógico. E aí eu fiz duas, eu fiz uma, com certeza. Uma eu consegui fazer o cálculo assim, correndo. Escrevi até na minha prova, obrigada a Deus. Porque eu consegui calcular. E as outras eu não consegui. Uma eu não consegui calcular mesmo, assim. Deu tempo, mas eu não consegui fazer. E outras duas eu não tive tempo mesmo de fazer. Mas graças a Deus eu não fui eliminada por causa disso. E acho que foi isso. Depois de 3 dias eu fui corrigir a prova. Eu fiz pra consultor também. A prova do Senado. Tomei um chumbo assim tão grande que eu fiquei triste, sabe? Foi muito difícil a prova de português, de consultor do Senado. Tanto que eu demorei um tempo pra criar coragem pra corrigir a de analista. E aí, corrigi a de analista e achei que eu não tivesse passado, porque depois eles anularam umas questões e me ajudou muito essas anulações. Mas inicialmente eu imaginei que eu não tivesse passado e foi um dos piores dias da minha vida. Eu chorei muito. Mas enfim, deu tudo certo, graças a Deus. E Deus foi muito bom pra mim também nesse período. Eu vivenciei grandes milagres no meu estudo. No dia da prova também eu lembrei de coisas que, assim, eu não lembraria por conta própria. Eu sei que não fiz a prova sozinha, fui realmente muito abençoada. E fui muito abençoada com pessoas fantásticas do meu lado.
grandes pessoas que me incentivaram no estudo, que me ensinaram a estudar, que foram muito pacientes comigo. E, enfim, eu tô aqui também gravando esse vídeo pra ajudar vocês nesse concurso. Ele é um concurso maravilhoso e me colocar à disposição também pra ser essa pessoa, se vocês precisarem de ajuda com qualquer coisa mesmo. Eu tô fazendo comércio com meu material, mas foi porque deu muito trabalho pra montar. Mas o cerne, assim, do que eu tô querendo fazer é ajudar mesmo, de verdade, vocês. Então, mais uma vez, eu vou deixar aqui embaixo o meu telefone, vou deixar meu Instagram também, vou deixar minhas redes de contato pro caso de vocês precisarem de ajuda. Vou deixar o site onde eu coloquei meu Anki, onde eu coloquei minhas discursivas e onde eu coloquei esse tantão aqui de questão. E estou super à disposição para ajudar vocês nesse concurso, em qualquer outro, em qualquer coisa, tá? Um beijo, bons estudos, força, coragem e ânimo todos os dias, há de valer a pena. O edital tá saindo, viu, gente? Vamos estudar. Beijo, até o congresso.